Buenas tardes, sejam bem-vindas à nossa quinta aula, feita aqui especialmente para a comunidade empreendedoras do digital. Hoje o nosso tema é autoconfiança, algo que eu estou trabalhando constantemente e pela enquete que eu coloquei, inclusive, no Stories, pega muito o lance da autoconfiança. Boa tarde, Cris, querida, bem-vinda. Tudo certo? Maravilha, bora lá. Eu sei que você já veio com papel e caneta, mas quem não tiver aí papel e caneta, pegue, porque hoje a gente vai utilizar, tem atividade. Bom, quero começar aqui já com a parábola do tigre. Você conhece, né, Cris, a parábola do tigre? Depende, não sei qual que você vai falar. Eu ouvi a primeira vez com Janice e me transformou. Isso tem algumas chaves que a gente escuta na vida, eu particularmente, dependendo do momento da fase que você tá, né? Eu acredito muito também que a gente recebe o que a gente precisa. Essa chave virou, desde a primeira vez que eu ouvi, virou em mim e nunca mais. É, Vocês vão entender a hashtag que eu já vou trazer, mas bora lá. Mestre Bhagavan, ele traz uma interpretação sobre o medo que eu acho extremamente interessante, né? É, Impactou essa visão de Bhagavan, impactou minha vida e veio através, quero honrar aqui a Janice que trouxe esse ensinamento para mim, que ele diz o quê? Hoje existe um tigre correndo atrás de todos nós, da Cláudia, da Cris, de mim, de você que está aqui, de todo mundo tem um tigre correndo atrás de nós. E só existem duas formas de viver. Uma delas é como você correr desse tigre. O tigre chega, ele se apresenta e você corre do tigre. Você olha para ele e corre dele. E fugir do tigre faz você ficar cada vez menor, cada vez mais insegura, cada vez mais é, incapaz, insuficiente. Você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E isso vai deixando a gente cada vez mais desmotivada também, né? Você desanima. Viver assim é desanimador. Aí, o que acontece? Vem outro tigre. E aí você corre desse tigre novamente. Eu vivi isso muito na minha vida, sabe? E eu sei que cada tigre que se apresenta e você corre dele, você vai desacreditando de você mesma. E a outra forma de viver é o que? Você encarar o tigre. O tigre se apresenta e aí você encara o tigre e atravessa esse tigre. E quando você vive assim, você vai ficando cada vez maior, cada vez mais segura. Você pensa, meu, passei por esse, consigo passar por outro, né? Porque outros tigres virão, eles sempre virão. E a cada tigre que se apresenta e você atravessa ele, você vai ficando muito maior. Você cresce, é muito bom essa sensação. Ao mesmo tempo que é, dá um ciricutico no corpo, ainda mais quem sofre, eu particularmente era uma pessoa extremamente tímida e insegura, eu sinto que parece que eu tô morrendo ali, parece que eu tô desfalecendo. E por mais que isso, que a gente atravessa essa sensação, depois que você atravessa o tigre, a sensação de realização, nossa, principalmente quando a gente faz algumas coisas pela primeira vez. Porque eu já tive a oportunidade de atravessar tigres gigantescos na minha vida, e quando eu fui fazer a mesma coisa outras vezes, eu já não senti mais aquela sensação assim. A primeira vez que eu dei uma palestra, eu tava morrendo de medo. E foi assim, divino é maravilhoso, né? Foi um convite de uma amiga minha para dar uma palestra numa escola, e é a primeira vez, se não me engano, acho que deu umas 160 pessoas. Pensa, a pessoa que não ligava a câmera para falar. A primeira palestra, pá, fala para 160 pessoas. A hora que terminou,
eu tava numa descarga assim de adrenalina, de coisa boa, que eu fiquei, eu juro para vocês, eu fiquei uma semana ou mais no céu assim, com uma energia sensacional. A segunda vez que eu fui fazer essa palestra nessa mesma escola, deu mais pessoas ainda, bateu 260 pessoas. Eu fiquei feliz, mas não foi igual a primeira vez porque eu já estava maior, né? Até a insegurança para fazer já não era mais. Lógico que assim, sempre rola, né? Ai, como é que vai ser? Mas cada vez é mais tranquilo, sabe? Quanto mais você resiste a atravessar esse tigre, mais ele vai vencer você. Até uma hora que ele te engole de uma vez. Na minha vida eu corri muito, muito, muito do tigre. E correr do tigre foi fortalecendo uma crença de inferioridade dentro de mim que eu tinha desde que eu me entendo por gente, assim, por conta da minha história de vida mesmo, sabe? Vim de, de, de família, de uma família disfuncional, de uma família humilde, fui criada por várias pessoas de criança, então, assim, eu tinha essa crença de inferioridade muito grande, e correr desse tigre ia fortalecendo cada vez mais. Mas desde quando eu aprendi a atravessar o tigre, eu venho atravessando um atrás do outro, olhando para as minhas sombras, olhando para as minhas dores, para as minhas feridas, para os aspectos que me causam medo, sabe? E que eu não quero mais repetir. De fato, eu estou decidida a não repetir mais. E hoje eu ajudo mulheres a superarem os medos, que inclusive, né, é o meu trabalho. Como montar, entregar uma aula aqui, fazer uma live, entregar uma palestra, né, me comunicar, fazer as mentorias. Eu era uma pessoa totalmente travada e a vergonha eu era extremamente. Todo o tempo eu ficava, ai, que vergonha. Eu repetia isso muito. Não sei se você estava hoje de manhã, Cris, na Elo. Você estava? E ela falou do mantra que você repetia. O meu mantra da sombra era, ai, que vergonha. Quase todo dia eu falava, ai, que vergonha, ai, que vergonha, ai, que vergonha. Até, inclusive, é interessante eu estar repetindo isso para vocês, que isso saiu do meu vocabulário de fato, assim. Eu não lembro a última vez que eu falei, ai, que vergonha. E eu falava, ai, que vergonha, e sentia vergonha. A vergonha é a vibração mais baixa que tem, segundo a escala Hawkins, né? Então, eu vibrava muito nessa vergonha e eu venci esse trauma. E hoje eu continuo esse processo, né, evoluindo. E eu costumo falar aqui, brincar que hoje eu não arrego mais pro tigre. Quando vocês virem por aí essa hashtag, eu não arrego mais pro tigre, é isso que significa. Isso acontece porque toda vez que a gente vem repetindo padrões, seja do nosso sistema familiar, ou muitas vezes, né, a gente vem com crenças limitantes aí, ou vivemos algum trauma, né, ou viemos de um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Isso tudo pode criar e pode, inclusive, acentuar esses aspectos, né? Pode ser também que você nunca tenha sido apresentada outras formas de viver, outras formas de pensar, que é muito que a filosofia do Ekan traz, né? Essa outra forma de viver e de encarar a vida, né? De experienciar a vida, né? Eu vivi tudo isso. Falar para vocês, sistema familiar, crença limitante, trauma, relacionamento tóxico, abusivo. Cresci, como eu falei, numa família disfuncional. Eu tive brevemente na minha vida uma introdução boa, assim, que foi meus tios que me criaram na primeira infância, que eu fui apresentada, inclusive, à igreja messiânica e tal. Foi uma fase que eu fui apresentada a bons conceitos, né? Ao belo, a bons valores, mas a grande parte da minha vida não foi assim. E se eu, né, vivi tudo isso, eu quero dizer para você que é possível você também atravessar, sabe? Por mais que eu
não conheço exatamente os detalhes da sua história, mas eu honro, eu parabenizo você por fazer esse movimento de vir para cá, de olhar para isso. Esse é um movimento de coragem. A maioria das pessoas nem tenta, sabe? Então, eu venci as minhas inseguranças. Acredite que você também pode vencer as suas. Eu sou uma pessoa hoje. A Camila é a mais confiante do mundo? Claro que não, né? Tem muito ainda para melhorar aqui, mas hoje eu aprendi a atravessar esses desafios. O medo e a insegurança não me para mais, não me paralisa mais. E eu tô aprendendo muito a soltar a resistência também, sabe? Muita coisa que vem resistência, liberar a resistência também está sendo libertador. Está sendo o meu maior desafio hoje, até do que insegurança e medo, porque é isso eu estou atravessando muito bem. Então, eu quero falar para vocês hoje 3 pontos que eu acho bem importante para essa transformação acontecer, né? Que fez parte aqui da minha história. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o quê? A relação entre autoconfiança e alto valor. Por que que é tão importante isso, né? A nossa confiança, essa autoconfiança, né, que a gente nutre, ela é influenciada totalmente pelo nosso alto valor, o que também, consequentemente, acaba impactando a nossa autoestima. Isso acontece quando você fala que vai fazer uma coisa e você não faz. Quem nunca? Coisas simples do dia a dia, sabe? Quando você fala que você vai fazer uma coisa e você não faz isso, o que que acontece? O seu alto valor baixa. Quanto mais você faz isso na sua vida, mais você baixa o seu alto valor, porque você desacredita de você mesma, percebe? Pensa só, se tem uma pessoa, um amigo, alguém que você conhece, vai lá e promete uma coisinha para você, coisinha simples, porque às vezes até coisa grande você é tipo, deve ter acontecido alguma coisa, mas promete uma coisa simples para você e não cumpre. Não cumpre uma vez, não cumpre 2 vezes, não cumpre 3 vezes. Você vai o quê? Desacreditar totalmente dessa pessoa. Essa pessoa vai falar, a pessoa vai falar, você já vai falar assim, é só conversa. Você até, tem muita gente que, né, eu conheço gente assim, você até escuta, tipo, né, legal, beleza, mas você já sabe que não vai rolar, porque não é a primeira vez que essa pessoa falha com você. E você faz isso com você mesma quando você fala que vai fazer uma coisa e não faz. Você não vive alinhada com os seus desejos, com os seus valores. Percebe? E para mudar isso, o que que precisa acontecer? É você ser congruente com o que você fala para você. Com integridade, congruência, né? Vou falar, por exemplo, vou fazer uma coisa simples, porque isso está no simples do dia a dia, gente. É isso que mais pega, é o simples do dia a dia. Eu vou caminhar 2 vezes por semana. Amanhã eu vou caminhar meia hora. Ou amanhã, ou tipo, a partir de hoje eu vou começar a me alimentar melhor. Eu vou começar a comer um pouquinho mais de fruta, né? Ou, sei lá, amanhã eu vou dar um pé naquele embuste. Aquela pessoa tóxica que só me faz mal. Quantos relacionamentos que fazem mal e acaba que você não desvencilha desse relacionamento, mas também não te faz? Ou, por exemplo, vou ler 5 páginas de um livro. Poxa, eu sei que eu preciso estudar um pouco mais, estou com um monte de coisa para estudar aqui, estou numa desorganização só. Mas eu vou ouvir uma aula por dia, vou ler. Sabe, quando você passa a viver assim, o seu alto valor vai subir, cumprindo com o que você fala para você mesma. Não é com o outro. Muitas vezes você ainda cumpre com o outro e não cumpre com você. Isso vai elevar o seu alto valor. E quando você tem um alto valor
alto, sua confiança vai alto junto. Sua autoestima também, consequentemente. Isso vai te ajudar, inclusive, a sair da procrastinação. A ideia dessa consciência aqui é você perceber que não adianta você prometer uma coisa que você já sabe que não vai fazer, sabe? Isso vai o quê? Abaixar seu alto valor. Então você tem que ser congruente com a sua realidade. Eu quero, beleza, eu preciso me organizar para estudar mais, para aplicar mais, para fazer mais prospecção, né? Para falar com mais clientes. Você se organiza numa maneira que você vai cumprir isso. Porque não adianta também já começar, sabe? Que nem gente que nunca malha e no dia que começa a malhar já quer pegar todos os pesos do mundo, já quer correr um. E você sabe que no dia seguinte a pessoa vai estar travada na cama e no terceiro já não vai mais. Então a ideia é você colocar metas alinhadas. Alinhada com o que você pensa, com o que você sente, com seus valores, mas algo real que é possível ser realizado e vai fazendo nas pequenas coisinhas. E quando você fizer algo que você falou que você ia fazer para você, falou para você, eu vou fazer isso aqui. Quando você fizer, celebra. Celebra, porque é nesses pequenos motivos de celebrar que você vai crescendo também. Você vai percebendo o valor que você está criando em você. Isso vai cresce junto nessa autoconfiança. E você vai ganhando cada vez mais energia para realizar mais. Você vai visualizando os seus passos e isso é muito importante. O segundo ponto, eu quero falar com vocês sobre adolescência emocional. Alguém já ouviu esse termo aqui? Já ouviu falar nisso? Não? A Cris também não. É algo que talvez vocês, assim como eu, né, passei, trabalho isso até hoje, e muitas pessoas assim, ó, passam. A adolescência emocional, ela é você viver buscando a validação de tudo e de todos. É do marido, é do amigo, é da amiga, é de um familiar, é da mãe, é de um filho, sabe? Você fica buscando todo mundo para poder validar o seu sonho, as suas vontades, seus desejos, né? Principalmente aqui, falando de empreender, o seu sonho de empreender no digital. Você fica buscando essas pessoas para validar, para curtir o que você posta nas redes sociais, a validação o tempo inteiro. Mas provavelmente você não tem. Assim como eu também não, muitas vezes, quando eu ficava buscando e não tinha, me frustrava. Provavelmente a gente não tem. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas estão vivendo os desafios delas. Elas também estão na busca delas. Tá cada um olhando para o seu umbigo, o que que precisa ali, esperando do outro. E aí, quando você não tem essa validação externa de fora, o que que acontece? Você desestabiliza. Aí desestabilizou, aí pronto, já parou ali, não vai mais para frente, se frustra, muitas vezes desiste, leva para o lado pessoal, e isso vai fortalecendo cada vez mais algumas crenças limitantes, né? Como, ah, tá vendo? Eu não consigo mesmo, tentei, não deu certo, não consigo. Ah, eu não posso. Nada nunca dá certo para mim. Eu tô a vida inteira, Camila, tô a vida inteira tentando e nada nunca dá certo para mim. Ah, eu não sou capaz de fazer isso, não. Nossa, eu queria tanto que alguém tivesse aqui comigo, fazendo junto comigo, mas não tem ninguém, eu me sinto sozinha. E aí parece que ninguém tá vendo as minhas necessidades aqui. Deve ser também porque eu não mereço, né? Não mereço. Ninguém valoriza o que eu faço. Poxa, gasto maior energia, maior tempo para fazer as coisas aqui e não sou valorizada.
Ou, eu não estou preparada ainda, eu ainda não sei suficiente. Gente, quantas pessoas eu encontro nesse digital que estudam um curso atrás do outro, ainda mais agora depois do digital, né, que veio esse boom de cursos online, que comprou 500 mil cursos, não está conseguindo acompanhar os cursos, está doida de ansiedade, de angústia, porque está com um monte de curso para ver, não consegue ver os cursos, não põe nada em prática, não sai do lugar. Por que que vai consumindo um curso atrás do outro, né? Porque não se sente preparada, acha que não sabe o suficiente, ou olha para o lado assim, né? Entra na comparação. Sabe o que que é? Eu não sou tão boa igual fulana. Ver fulano lá, olha, como a gente até fala isso no desafio, né? Olha o palco do outro e pensa, eu não sou tão boa que nem fulana. É muito importante olhar para isso e adultecer. Quantas e quantas pessoas de 30, 40, 50, 60, 70 anos não vivem isso, gente? Eu conheço. É muito importante adultecer, ser autorresponsável. Se bastar, sabe, tá no centro da sua vida. É até como a propaganda que eu fiz. Não sei se vocês chegaram a ver a propagandinha que eu gravei. Vocês viram? Exatamente aquilo, né? Você vai lá e procrastina, coloca a necessidade do outro na sua frente e o seu negócio que é bom. É por isso que você tem que estar no centro da sua vida. Você está no centro da sua vida. Quem não se inclui na própria vida não se apropria do seu lugar. E aí o que acontece? Você se vê sem lugar no mundo. É sair desse joguinho de querer ser aprovada, sabe? De ficar buscando a validação de alguém de fora sempre. Quem está querendo essa validação? É a mulher adulta que está lá querendo trazer o seu negócio? É a criança, é a adolescente que está lá esperando um pai, uma mãe, alguém lá e validar, falar, isso aí, a palminha, né, externa para ir. Quem tem que dar a palminha é nós, mas por isso que eu pego tanto, celebra, bate palma para você, como a Elo ensina, né? Pega a mãozinha, vai lá, olha, muito bem. A gente tem que fazer isso por nós. Não ficar esperando de fora, né? Ficar nessa luta aí de buscar aprovação e fugir do medo, né? Ficar com medo da rejeição. Busca aprovação porque tem medo do julgamento. No final das contas, você acaba desistindo do que faz sentido para você. Você acaba desistindo dos seus sonhos e acaba vivendo uma vida o quê? Baseada nas outras pessoas. É aquilo, né? É você que te faz feliz. E não achar que o outro vai te fazer feliz. Essa história que colocaram aí de metade da laranja, eu respeito todas as opiniões, né? Cada um é livre para pensar o que quiser, mas eu não acredito nisso. Não é duas metades, é dois inteiros, um somando com o outro, né? Metade já dá a impressão que te falta e você precisa do outro para te suprir. Nada que vier externo vai suprir algo interno, uma falta interna. Não existe isso. Enquanto a gente não entende, nunca vai ser tapado esse buraco. É um buraco que só a gente pode preencher, né, com a nossa luz, e dissolvendo a sombra e preenchendo com a luz. Eu gosto muito de uma frase que a gente traz nos nossos trabalhos, que é os seus sonhos são só seus. Os seus sonhos são só seus. É sua responsabilidade fazer com que eles aconteçam. É forte isso. A primeira vez que eu vi isso foi uma paulada, porque na época ainda era muito novo o lance de digital, e até o meu marido, que é super de boa, ele não entendia muito, sabe? E é verdade, o sonho é nosso, quem tem que fazer acontecer é a gente.
E pode ver que depois que o que você faz o seu sonho acontecer e você tem os resultados maravilhosos, aí todo mundo, né? Ah, eu sempre soube que ia dar certo, né? Aí você só chega. Mas quem tem que ter essa fé, quem tem que acreditar é você, ninguém mais. É você quem tem que acreditar. E como a gente não pode resolver um problema que a gente não sabe que existe, né? Então, só de você saber isso aqui, você já adulteceu um pouco. E agora é você fazer o que você precisa fazer para mudar, para transformar isso. Transformar é viver uma mudança de fato, sabe? Não pensa que eu vou melhorar um pouco aqui, vou melhorar um pouco ali. É viver uma transformação de fato. Como diz Krishna Di, quem melhora também piora. Então, não queira melhorar, que busque a transformação de um padrão, de uma realidade, de um pensamento, de uma crença. Faz sentido? E o terceiro e último ponto, tudo isso que eu estou falando para vocês, né, desde do primeiro ponto, do alto valor, eu vivo na minha vida. E tem coisas que também acaba que, se eu não faço, eu vejo claramente, né? Isso tudo é uma lente que você vai vendo que você está fazendo com você. Mas, de fato, eu vivo isso, né? Essa transformação também é algo que eu busco forte em mim. E foi uma transformação mesmo que eu ouvi de uma pessoa extremamente tímida, que não conseguia falar, para hoje estar aqui nesse lugar e sonho ir muito mais longe, porque eu quero. Eu vi hoje também uma coisa bem legal que falava assim: não é se Deus quer, é eu quero, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. É muito legal, vamos aprendendo todo dia, né? Eu aprendi essa hoje. Muitas vezes a gente fala, se Deus quiser, vai dar certo. Não, se Deus quiser, não. Eu quero, eu posso, eu consigo. E lógico que o divino vai me abençoar, Hansar Soham Ekan. Se eu quero, o divino também quer, vai dar tudo certo, não é? Então, o terceiro e o último ponto que eu quero falar para vocês é: errar não é errado. Como assim? Como a gente aprendeu na educação tradicional, né? Talvez você ouviu que errar é ruim, não pode errar, foi calada muitas vezes, né? Não podia dar sua opinião, que assunto de adulto criança não pode ouvir, vai opinar alguma coisa não, criança não. Tá sempre sendo calada. A gente cresceu numa educação tradicional onde os adultos operam e mandam e a criança cala a boca e obedece. Você cresceu sendo calada, não podia dar sua opinião ali. Foi muitas vezes comparada com o irmão, com o primo, com o amigo, com o colega. A comparação é algo que vem, tá vendo? Olha, seu amigo, sua amiga é boazinha. Por que você não é boazinha igual sua amiga? A comparação vem desde pequeno, né? E por ser antigamente, né? Você tá igual até hoje, na verdade, né? Hoje a gente vê muito ainda esse movimento de bando, de massa. O que tá no bando, o que tá na massa, o igual é o certo, né? Ser diferente é errado. O certo é igual a todo mundo igual. Vive igual, tem vontade igual, tem que todo mundo estar igual, né? Mas aí, o que que acontece? Pleno 2023, setembro de 2023, você cresce, vem para o mundo, aí você quer viver novas experiências, testar novas coisas, uma nova forma diferente de trabalho, diferente de tudo que você conhece, diferente de tudo que você já viu. Você não tem referência nenhuma na sua família de alguém que fez isso e prosperou e teve sucesso, né? Porque o negócio era algo. E aí a sua cabeça fica conflitando, né? Porque tem que ser igual.
tem que ser igual, tem que ser melhor. Essa é a corrida do ego, né? Do ego, inclusive da separação, porque esse sofrimento, né, que você vê, separa você do outro. Ou você tá ali superior, ou tá ali inferior. Como hoje a gente está falando da autoconfiança, muitas vezes a gente se vê inferior, né, ao outro. Então, é muito importante desaprender tudo isso, ou grande parte do que a gente aprendeu e reaprender. Se permitir errar. Gente, no final de tudo, não, é só um resultado. É um resultado que você tem. E esse resultado não te define. Se o resultado é um resultado que você não gostou, não é o resultado que você quer, você tem que olhar para o que você fez, realinhar e testar de novo, até chegar no resultado que você deseja. Então, elimina é errado, é certo. É resultado. Sem culpa, mas sim com acolhimento. Reconhecendo que a gente vive eternamente essa jornada aí de aprendizado. Isso aqui a gente vai levar para sempre, essa jornada de aprendizado. E quanto mais a gente para de resistir, sabe? E só vive, faz o que tem que fazer, recebe o que você aprende muito mais. Para de resistir, recebe, aprende com isso, muda. Não gostei disso aqui, o que que eu tenho que fazer diferente? O que que eu fiz? O que que eu vou fazer de diferente para ter um resultado novo? No final das contas, você está sempre aprendendo com as suas experiências. É essa a mentalidade que vai fazer, de fato, você curtir essa jornada aqui. Não esperar chegar a um lugar X para ser feliz. É aqui, é todo dia, aprendendo com as experiências. Empreender no digital é testar, 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 até chegar no resultado que você quer. É teste em cima de teste o tempo inteiro. E por mais que você teste e chegue no resultado que você quer, os testes não param, porque o digital é um universo muito dinâmico, né? As coisas mudam o tempo inteiro. Então, por mais que você chegou no resultado que você quer, você não tem garantido que vai ser assim sempre e para sempre, que as coisas não vão mudar. As coisas estão mudando o tempo inteiro. Então, é você virar amiga do teste, do erro. Lógico que aqui, quando eu falo errar, não é errado, né, gente? Eu tô falando, a gente não faz nada pro outro, que a gente não quer que faça pra gente, né? Não é nesse viés, é no viés de aprender com o que te acontece. Você não vai cometer uma coisa de fato, assim, que prejudique um outro ser humano. É sobre você com a sua própria vida, né? Qual é o legado que você quer deixar aqui? Vocês já pensaram sobre isso? Qual é o legado que você quer deixar aqui quando você se for? Essa autoconfiança, ela tem uma raiz. E essa raiz, ela tem a ver com a sua história, com as suas bases. Por isso que a gente está sempre trazendo. Quanto mais você olhar para a sua história sem julgamento, sem pensar que poderia ser diferente, eu acho que eu até já falei isso para vocês, né? Essa história de podia ser diferente, é a gente falar que o divino errou na nossa história, né? Sem se sentir envergonhada. Eu até falei sobre isso outro dia também, né? Que eu tava lá na roça, lá de Minas, que eu tenho um pezinho em Minas, na roça. E por muito tempo eu tinha vergonha disso. Hoje eu não tenho mais vergonha. Hoje, a última vez que eu fui, eu consegui apreciar aquele lugar de uma forma que eu nunca apreciei antes. E o meu encantamento e o meu desejo de apreciar, de entender a história da família e saber tudo, foi encantando todo mundo assim à minha volta. No final, todo mundo estava querendo saber. E tão importante porque a minha avó
tá podendo contar essas histórias, né? Na minha família vai até aqui por parte de mãe, até tataravó. Sofia tem tataravó. A minha tataravó já tem uns 3 anos que tá doente, já não tá podendo contar mais. Mas a filha dela, que é a minha avó, que é bisavó da Sofia, consegue contar muita coisa da nossa história e isso é muito importante. Quantas coisas ela não conta da minha bisavó, da mãe dela, e eu me vejo ali. Eu falo, cara, nossa, tem tanta coisa que eu não fazia nem ideia, que eu falo, que eu penso, que eu ajo igualzinho a minha bisavó. E é tão gostoso, né, você perceber essas coisas. Então, foi a primeira vez que eu olhei para minha história sem ter vergonha, porque eu sempre tive vergonha de ter vindo da roça. Roça, literalmente, né? Então, aceitar a sua história, aceitar a sua origem. Enquanto a gente tem vergonha de partes da nossa história, você não vai conseguir estar presente, autoconfiante, porque um pedaço, é como se você renegasse uma partezinha sua ali, né? Então, como é que você vai ter total confiança se você renega uma parte sua? A gente tem que vir com tudo. E aí vai dissolvendo o que a gente quer dissolver, o que a gente quer, vai transformando o que a gente quer transformar e vai expandindo o que a gente percebe que a gente tem de maravilhoso, né? A nossa luz, as nossas qualidades, nossos bons valores. Isso tudo vai fortalecendo para você ser quem você é. Vai trazendo cada vez mais a sua autenticidade para o mundo. E vender no digital tem que ter autenticidade, porque senão não se sustenta. Não é sustentável a longo prazo. Não ser você. É o que você vai fazer a partir do que te aconteceu. Assumindo a sua própria vida, sendo aí a protagonista que você veio ser. Eu gosto muito dessa consciência, né, de que é você, e eu tô trabalhando muito isso, né? Eu tô trazendo para vocês muitas coisas, eu vivi grandes transformações, muitas eu também tô trabalhando na minha vida, eu vejo claramente o quanto que isso impacta. E é o confiar. Assim, hoje, para mim, de uns tempos para cá, veio forte da vida o confia, a entrega total para o divino, sabe? Largar esse medo do futuro, do que vai ser, do que não vai ser, soltar o medo e, de fato, ter fé, confiar. Porque nesse lugar de confiar, não existe medo, não existe insegurança, não existe. Percebe? Se de fato a gente confia na vida, confia no divino, não existe medo, não existe insegurança nesse lugar. Se a gente tem um pouquinho disso ainda, falta confiança. E eu estou trabalhando forte isso. A entrega para o divino. Quantas coisas. E assim, aí o divino está trazendo aqui, ó, esse ano, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E aí eu tô treinando muito os entrega. Muitas vezes eu mando a minha mente cala a boca, assim, às vezes eu falo até em voz alta, porque às vezes acontecem umas coisas que aí a nossa mente entra, mergulha profundo lá e aí muitas vezes eu mando um cala a boca bem alto e eu entrego para o divino. Entrego visualmente, faço que nem a Elo ensinou, como se fosse um presentinho assim, ó, entrego para o divino cuidar para mim. Isso tem me ajudado demais, assim, demais, demais mesmo. Estou trabalhando forte. O confiar que a vida tem o melhor para você sempre. Ou a gente está recebendo e está vivendo de fato aquilo que a gente quer, que a gente deseja, ou a gente está vivendo o que a gente precisa para crescer, evoluir e acessar o que a gente deseja. Né? Então, hoje a gente já está vivendo o que a gente deseja, e eu vejo que é uma crescente, né? Porque eu já vivi muito só o que eu desejava, cheguei lá. Só que hoje, desse novo lugar, eu tenho outras metas, eu tenho outros objetivos, a minha mente expandiu muito mais. Então, hoje eu desejo várias outras coisas que antes eu não desejava, né? Então, hoje eu estou recebendo o que eu preciso, isso eu acredito fortemente. O que eu preciso para eu crescer, para eu evoluir e acessar o que eu desejo. Então, se ainda não tá vivendo o que você deseja, você está vivendo o que você precisa. Até aprender com isso, até de fato transformar, porque a gente não sai
É igual o videogame ali. Você não sai da fase do videogame enquanto você não passa do joguinho. Alguém já mudou de fase sem vencer o jogo? Não tem como, você só vai para o outro nível quando você de fato faz lá tudo que tem que fazer, enfim, na fase anterior. É assim, na vida real também é assim. Onde você, com tudo isso, né? Com tudo isso que a gente chegou, que a gente veio, que a gente viveu, todas essas crenças, tudo isso. Com tudo isso, a gente chegou até aqui. Então, eu gosto sempre de trazer, né, esse questionamento. Se você chegou até aqui com tudo isso, aonde você pode chegar livre de tudo isso? Se você hoje fosse uma pessoa totalmente segura, com a autoconfiança transbordando em você, o que você faria? Se você não tivesse, se você não tivesse medo, se você tivesse todo o dinheiro que você precisa no mundo, toda a coragem, todos os recursos, onde você iria? Então, antes da gente ir agora para uma atividade, eu queria que vocês fechassem os olhos assim um minutinho e refletissem sobre isso, sobre essa consciência que vocês receberam. Olha para você, respira, respiração consciente, inspira profundo e solta lento. Perceba como isso tudo fala sobre você, sobre a sua vida. Sinta como que isso tudo reverbera em você, todo esse conhecimento que você acabou de receber. Qual é a sua verdade? O que você pode ver sobre você que talvez você ainda nunca tivesse acessado? Agradeça, agradeça ao seu divino por ver a verdade sobre você, sobre a sua história. Toma uma respiração profunda e devagar, no seu tempo. Você pode voltar aqui e abrir os olhos. Ver é ser livre. Se você quiser anotar algo sobre você que você viu, uma verdade, se apropriar. E a gente vai fazer uma atividade agora que chama Confiando em Si Mesma. É uma atividade que eu trouxe de um livro, esse livro aqui da Brené Brown. Não sei se vocês conhecem já. A Cris eu sei que conhece, que eu indiquei. Ah, inclusive eu vou colocar uma tarefa lá. Ah, já vou colocar. A Brené Brown, ela é especialista, digamos que ela é especialista em coragem, em vulnerabilidade. E agora você vai ver ainda mais, vai dar mais um passo
em ver a verdade sobre você. Eu vou falar aqui 8 perguntas e você vai dar uma nota aí de 0 a 10, tá? Sendo bem íntegra com você. Sem pensar muito também. Essas coisas é mais assim de bate-pronto, assim, mas com integridade, tá bom? Isso é para você, eu não vou ver. Então, a primeira pergunta é: eu deixo os meus próprios, eu respeito os meus próprios limites? Você respeita os seus próprios limites? Você deixa claro o que que é aceitável e o que que não é aceitável para você? De 0 a 10, o quanto que você respeita os seus próprios limites? Quando alguém atravessa, lembra, isso é uma coisa que eu já trouxe para vocês. Quando alguém atravessa esse lugar, é porque você atravessou primeiro e você abriu a porta e a pessoa só passou pela porta que você mesma já. 2, você é uma pessoa confiável? Ah, pode falar, Cris. Esse de 0 a 10, o 0 é o quê? Que você não permite, o 10 é que você permite tudo? Como é que é qual é o referencial disso? Depende de como você está 10 é olhando. que você. Desculpa, né? Deveria ter falado. Que bom que você tocou no assunto. 0 é que qualquer um passa, assim, que todo mundo te desrespeita. Você não tem voz para nada. Tanto que ninguém leva a sério o que você fala, porque qualquer um passa por cima do que você fala. 0 é zero respeito. 10 é o máximo, assim. Você de fato se respeita. Porque uma pessoa que se respeita, ninguém desrespeita ela. Não tem como. Você se desrespeita. Então não existe que outra pessoa te desrespeita. Se outra pessoa te desrespeita, é porque você também não se respeita. Então, 0 é nada, 10 é tudo. Muito respeito. O 2 é: você é uma pessoa confiável? Você faz o que você fala que vai fazer? De 0 a 10, quanto? 0 é, nossa, toda hora, nem é o que a gente falou aqui na aula. Falo que eu vou fazer e não faço nada nunca. Ou 10, sim, tudo que eu falo que eu vou fazer, eu faço. 3, você se responsabiliza pelo que acontece, ou você responsabiliza sempre outra pessoa, ou outra alguém, a situação. Quando acontece uma coisa com você, tá? Você responsabiliza quem? Você mesma ou você está sempre terceirizando a responsabilidade sobre o que acontece com você? Culpa o outro, culpa o governo, culpa o sol, culpa a chuva, culpa. 4, tô indo muito rápido, gente, tá? Tranquilo. 4 você respeita o seu sigilo e você compartilha apenas o que você pode compartilhar, tanto sobre você quanto sobre outras pessoas. Respeita o sigilo das informações e compartilha apenas o que pode, ou sai falando aí da vida de todo mundo o tempo inteiro para outras pessoas, compartilhando o que não é seu. 6, não, 5, desculpa. Você age com integridade? De 0 a 10, o quanto você é íntegra com você? 6,
você pede o que você precisa, você aceita a ideia, né, que você precisa de ajuda das outras pessoas sem julgamento, de 0 a 10. Essa, inclusive, é a lei que faz com que a gente prospere, né? Porque a gente recebe e entrega na mesma proporção. De 0 a 10, o quanto você pede ajuda, né, quando você precisa. A sétima é: você é generosa com você mesma? Você se acolhe quando precisa? Você consegue ser a sua melhor amiga? Ou você é a primeira a se julgar? Ai, não consegui fazer isso. Aff, como eu sou burra mesmo. Aff, como eu não consigo. Tô pensando aqui se eu falava alguma coisa. Falava muito, tenho vergonha, mas me depreciar. Nossa, eu acho tão triste quando as pessoas se depreciam. Eu corrijo na hora, sempre. Eu falo, não fale mal de você. Porque se uma amiga sua precisa, se uma amiga sua acontece alguma coisa, você vai ser a primeira a acolher. Ai, amiga, vem cá, não é assim, não sei o quê, vai dar tudo certo, né? E com você, você também tem esse comportamento? De 0 a 10, quanto? Ou tudo que você faz, seja, ó, já mete o chicote. E o 8 é: de 0 a 10, qual é o seu nível de coragem para atravessar os desafios? Dá para chegar a uma média aí, né? Você pode somar as 8 notas, divide por 8, tem uma média aí. Mas a ideia é que, podem somar aí, seu nível de autoconfiança é qual? Deu quanto? Tá feliz com o seu resultado? Lembra, é um resultado. Esse resultado não te define. Então, quando a gente tem um resultado que a gente não gosta, o que que a gente aprendeu, o que que tem que fazer? Pode abrir, pode falar. Fazer de novo, tentar de novo, ressignificar, né? Não me define, Você tem que não. melhorar. Exato, é só um resultado. Você tem que olhar para tudo que você é, porque isso aqui é a história da sua vida, né? Pode falar, Ana. Eu tô dizendo, aí eu divido por 8, eu acho um número. Aí como é que eu vou saber? Assim, o resultado, se tá razoável, se é muito ruim. Abaixo de 5? Então, como são 8, não são 10, então 8 é 10, né? 4 é metade, 50%. É o Tá. seu nível. O meu deu 6,6. Ó, Eu não, tá, ok, então, 6,6 de 8, sou meio ruim de matemática. Mas é o é, quê? 50%? de, É, 6,6 de 8 é uns 70, quase 80%. É mais. Mas, ó, tá com um nível de autoconfiança alto. Maravilha, muito bem. E aí, o que que a gente precisa fazer?
olhou para o resultado. Por mais que o seu resultado tá alto, tá ótimo, mas dá para melhorar, né? Dá para chegar em um 10, que no caso seriam 8. Então, o Isso. que que a gente faz? A gente olha para o que a gente fez e realinha. Então, quando você tem um resultado que você não gosta, você olha para o que você veio fazendo e olha o que que eu vou mudar aqui, o que que eu vou transformar, o que que eu vou fazer de diferente. Então, a ideia é que você escolha uma dessas áreas. Eu coloquei aqui no chat até para vocês verem as perguntas que vocês responderam, né? Então, vocês vão olhar para uma dessas áreas e você vai escolher uma delas para evoluir, para focar a sua atenção. Todos os dias você vai focar sua atenção nessa área. E essa área, independente de qual for, ela vai acabar impulsionando as outras, né? Então, a área 1 é a área. Deixa eu ver aqui. 1 é respeitar os próprios limites. Então, você vai perceber, sente o que que você. Porque o nosso corpo, ele sabe exatamente o que que você precisa trazer sua atenção agora para melhorar, né? Então, talvez você, pela nota aí também, se você já tem alguma que a nota tá bem baixa, você queira já focar nessa. Isso, né, Ana Lu? Você até sabe. Número um mesmo. A número um aqui do. Se eu respeito os próprios limites, não. Porque às vezes eu acabo me sacrificando. Aí a nota mais baixa. Isso é um ponto importante, né? Tá tudo E errado. todo sacrifício vai trazer uma frustração. É. Quando chega no sacrifício, não vale a pena. Nada que precisou do seu sacrifício já de que tá errado, né? Apesar que eu não gosto da palavra tá errado, mas tá errado, não, nada vale Desequilíbrio, né? desequilíbrio. Então é o desrespeito, o respeito aos próprios limites. O 2 é ser confiável, é aquilo que a gente falou aqui na aula, né? Quando você fala que vai fazer, você faz. O 3 é a responsabilidade sobre tudo o que te acontece. Quem é responsável pelo que você sente, o que te acontece é você. Sim, O 4 é respeitar o sigilo ou sai falando aleatoriamente da vida alheia. O 5 é ter integridade consigo mesma. O 6 é pedir ajuda quando precisa, né? Ter essa troca. Ó, eu faço pelo outro também, né? A reciprocidade, eu faço por você, você faz por mim. A vida precisa dessa troca. Pedir ajuda, né? Ter humildade de pedir ajuda. sim. Muito O bom. 7º é ser generosa comigo mesma, ser a sua melhor amiga a partir de agora. Se ainda não é, também ser a nossa melhor amiga. E a coragem para atravessar os desafios. Então, vocês escolham uma dessas áreas, um desses pontos, para focar sua atenção, sua energia. E eu desejo que todas as vezes que acontecer, porque isso são coisas que acontecem na nossa vida cotidiana, todo dia acontece aqui, se não todas, quase todas dessas coisas aqui, todos os dias, todo dia. Então, todos os dias eu escolho que isso, eu desejo que isso que você escolheu grite para você ver o que você está fazendo. Ver é ser livre. Como foi essa percepção para vocês? Aí eu gostei. Sempre você vem com algo forte, Hã? né? Você sempre vem com algo forte. Ah, legal, fico feliz. Eu gasto meus neurônios aqui para reunir tudo que eu já sei, tudo que eu já aprendi, junto com a minha equipe, que a gente monta as aulas, os conteúdos juntas. É mais de uma cabeça pensando aqui, então, se faz sentido para vocês, se impactam, Vai. Uhum. é um combustível valioso para mim. Valioso mesmo. Muito bom. Isso vai elevar sua autoconfiança, viu?
Pode ter certeza que olhar para esses pontos, olhar para isso na sua vida, no seu dia a dia, vai elevar a sua autoconfiança. E eu vou colocar lá no grupo também um vídeo para somar com esse conteúdo da aula de hoje. É um TED Talk. Esqueci agora o nome da mulher, mas é uma cientista, é uma mulher inteligentíssima que ela também fala, ela traz a ideia de fazer até acreditar, faz até acontecer, até dar certo. Por mais que agora você não acredite em certa coisa, você mudar o seu comportamento, ela traz a consciência de que o nosso corpo, né, a nossa mente, ela impacta as nossas emoções da mesma forma que a nossa emoção impacta o nosso corpo. E a nossa postura impacta totalmente na nossa autoconfiança. Então, é um conteúdo bem legal que vai somar muito aí para vocês também. Ele está dublado, eu encontrei e vou disponibilizar no grupo da comunidade. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta para a gente fechar, mas eu quero encerrar essa aula aqui para a Cláudia parar de gravar. Pode interromper, Cláudia.